Pronto. Vamos lá, que também já está tarde, né? A gente vai começar, nós estamos começando um livro novo, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá vendo, né, Silas? Estou vendo. O pessoal tá vendo aí, né? Tá bom. Então é o seguinte, ó. Nosso novo material é esse aí. Agora não estou ouvindo o áudio. O áudio não está saindo aqui. Que querem a igreja, né? Sendo justo, né? Então, mas não deixa de ser um assunto importante para a gente, porque ele faz a gente entender muito bem a questão da importância da igreja. Nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, essa questão da igreja ficou muito mais latente, esse problema de estarmos na igreja e pertencermos à igreja. Eu tenho a impressão que o fato da gente começar a assistir os cultos em casa, alguns não se adaptaram a isso. Eu, por exemplo, pouco fiquei em casa, para ser sincero com vocês, devido à minha atividade, né? Que eu me envolvi com a transmissão e outras coisas. Mas quando eu fico em casa, eu tenho uma dificuldade muito grande de prestar atenção no culto, tenho mesmo, tá? Mas eu vejo muitas pessoas que reclamam disso. Ficar em casa é muito ruim. E eu acho que principalmente a mocidade, os jovens, eles têm muita dificuldade com isso. Eles sentem falta desse contato. Mas eu entendo que tem muita gente que não está sentindo muita falta, não, tá? Que se adaptou bem a isso. E penso que, infelizmente, alguns pensam em nem voltar, né? Pensam em... O link está no seu grupo, filho. Eu não tenho o link da sua sala. Espera só um pouquinho, gente, que eu tenho que resolver um problema aqui então. Espera aí. Só um minutinho. Você não está mais no grupo, é verdade. Espera aí, gente, só resolver um outro problema aqui, espera aí. Tá aí, já tá aí para você. Voltei. Estão me ouvindo de novo aí, né? Estão me vendo também, né? Tudo certo? Beleza, então. Então, essa é uma introduçãozinha básica que eu queria falar para vocês. Alguns temas nós não vamos entrar a fundo agora, porque nós vamos entrar a fundo neles no seguir das aulas, dos capítulos, tá bom? Mas, basicamente, é isso aí. Então, o objetivo aqui da gente hoje é conhecer a natureza teológica da igreja, local como um lugar de edificação dos relacionamentos interpessoais, tá? Compreender a importância da igreja como povo de Deus na construção de sua espiritualidade. Cara, isso é essencial e vocês vão... Acho que isso é muito claro para a gente, esses pontos aqui, tá? Praticar a experiência comunitária para a sua maturidade cristã. Então, são os pontos aqui que a gente consegue perceber muito fácil, tá bom? É que a gente vai tentar matar isso hoje, tá bom? Então, por que a seleção de livro é tão importante, né? Infelizmente, nossa geração parece não dar devido valor à igreja. Existem movimentos muito grandes aí, como G12 e outros mais, que tentam tirar essa importância da igreja. Eu já ouvi na minha própria família e muitos amigos falar que a gente não precisa de igreja, basta a gente a gente crer em Deus, ler a Bíblia e está tudo bem, né? Então, existem uns movimentos sim, estranhos nesse sentido. Isso tudo é enganação, né? É um engodo, tá bom? Então, infelizmente, a gente diz isso porque isso é uma ideia que parece ser boa, gostosa, legal, né? Eu posso ficar em casa, eu posso assistir os cultos online, hoje eu posso assistir
o culto na igreja da ITB de Rio Preto, mas se o som não estiver legal rachando, eu vou para outro lugar, e, e assim eu posso assistir da igreja de Pinheiros, eu posso estudar outra igreja, e eu me viro, eu não preciso de igreja, né? Então isso é um perigo muito grande, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então a igreja, o que a gente tem que entender é que a igreja, ela é um organismo vivo. O organismo vivo dá uma sensação bem clara assim, de estar vivo mesmo, tá bom? É uma comunidade que promove aprendizagem, comunhão, adoração e proclamação do evangelho. Nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso aí, tá bom? Mas aí eu posso já começar com uma pergunta assim, né? Primeira coisa, como é que está a sua relação com a igreja hoje? Como é que está a sua relação com a igreja hoje? Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia e que está todo mundo trancado em casa e que é difícil a gente ter esse convívio de contato, tá bom? Mas nós ainda temos esse contato, nem que seja por aplicativo, né? Que nós estamos tendo. Mas como é que está a tua relação com a igreja hoje? Ela tá bem? Você tem uma dificuldade hoje com a igreja? Algo que você tem que resolver? Bom, Paulo, o texto que nós vamos ler é esse aí, ó, Timóteo. Vou pedir para vocês abrirem, quem puder abrir, eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui e eu vou ler para vocês o texto. Timóteo 3, 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16 é o texto que nós vamos utilizar hoje. E ele diz assim, ó, 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16, diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, nesses dois primeiros versículos aqui, fica bem claro que Paulo está instruindo Timóteo de como ele deve proceder na igreja. Veja bem, Paulo já vem falando disso lá de trás, ele vai passar um monte de instrução já. Inclusive, se nós vemos aqui, ó, 1 Timóteo de 1, de 12 a 20, e lá do começo de Timóteo, você vê que Paulo já vem falando sobre isso. No começo do capítulo 2, por exemplo, ele começa assim, ó, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, oração, intercessão, oração, ação de graça em favor de todo homem, em favor dos reis, de todo. Então ele vai passando todas as instruções de como se deve proceder dentro da igreja, tá bom? E aí, por fim, no verso 16, eu voltei lá para o capítulo 3, 16, tá bom? Ele fala assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tá? Ele conclui assim os versos de 14 a 16, que é a nossa base hoje. Então você vê que Paulo está dando toda uma instrução para Timóteo ali, um jovem pastor, que estava numa freia lascada, numa igreja problemática, que estava tendo que enfrentar os judaizantes e um povo que estava querendo derrubar ele. E ele mostra toda a importância da igreja, de como se deve proceder na igreja, como que ele deve lidar com os homens, com as mulheres, com aquelas pessoas que estavam fazendo tumultuando a igreja. E no verso 15, Paulo Paulo resumiu a sua discussão sobre a conduta na vida da igreja. Então havia regras, orientação a serem seguidas, coisa que ele fala lá atrás. Então o que ele fala no verso 15? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa. Então Paulo queria ver Timóteo, mas se ele tardasse, ó, então é isso aqui que você deve fazer, tá bom? Nós vamos ver isso aí.
A intenção de Paulo, então, era enfatizar um contraste como os falsos mestres, que a verdade do evangelho é encontrada e sustentada por meio da igreja. E olha as duas palavras que ele coloca para a gente nos versos 15, né? Ele usa a palavra coluna e baluarte. Coluna, do grego, tem aquele sentido de segurar, de sustentar, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas analogias que ele usa aqui. E que Paulo quer dizer o seguinte, que a igreja sustenta a verdade, porque ele fala assim para a gente no verso 15, né? Que a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela sustenta a verdade. Ele usa essa figura da coluna. E usa também baluarte, que não é apenas um sinônimo de coluna, pois traduz para a palavra com significado diferente, né? Situação da ideia de estabilidade e permanência. Baluarte é uma fortaleza, tá? Então ele coloca isso. A igreja é a coluna que sustenta e é a fortaleza também da verdade. E a gente vê isso muito claro hoje em dia. Por quê? Porque a igreja e a palavra de Deus, basicamente na sociedade de hoje, são as únicas fontes que sustentam a verdade hoje. Isso para mim é muito claro. Então eu queria começar uma pergunta para vocês agora. Listem alguns pontos que podem levar uma pessoa a ficar desanimada com a igreja ou se afastar dela. Vamos lá. O que vocês acham que pode levar uma pessoa a se afastar da igreja ou ficar desanimado com a igreja? Tio, eu acho que um Isso. exemplo clássico é quando uma pessoa tem uma visão idealizada da igreja e aí descobre algum pecado de alguém ou má conduta de alguém e aí fica revoltada com tudo e sai da igreja. Porque ele acha que a igreja é um lugar perfeito. É. De pessoas perfeitas. Muito bom. E aí, mais alguém? Você já se sentiu desanimado? Já aconteceu com você? E aí? Não, quando uma igreja não demonstra fidelidade com a palavra, inventa muita moda, e aí você vai ficando desanimado. Aí o Rafael já foi um ponto crucial. Interessante. Mais alguém? O que você acha que pode desanimar? Não? Então vamos lá. Tem também as pessoas, também, assim, é claro, você perguntou o que pode levar uma pessoa a ficar desanimada. Não necessariamente é justificável ou está correto. Exatamente. Às vezes, assim, ela devia ter se afastado, desanimado, mas assim, às vezes tem pouca identificação com as pessoas, você não tem relacionamento com as pessoas. Muito bom. Você não cria laços humanos. Você não se envolve, né? Não cria laços e se isola, desanima. Então, acho que no curso passado, nós falamos bastante sobre isso, né? Um pouco, de ajudarmos uns aos outros, né? E tem um pouco a ver com o que você está falando. Eu não consigo entrar na aula. A Lê não consegue entrar na aula. Ixi, não consigo ajudar ela agora. Vou ter que passar o link para ela. Ô, Netinho, você não está na aula? O Netinho está aí? O Alcenir entrou. Vamos lá seguir, então. Bom, o Alcenir entrou. Então, assiste com o Alcenir aí. Então, assim, a gente vê que o se isolar também, como o Rafael está falando, é um ponto muito, muito, muito interessante isso. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de dó de si própria também. Uma autopiedade, né? Elas querem muito que, eu acho que muitas vezes eles querem ser... tem receber alguma coisa que não estão conseguindo receber. Uma atenção, né?
Ô Douglas, Hum. eu estudei fora, né? Em dois lugares diferentes. Depois eu voltei para minha cidade para ir em outra igreja. Não era a igreja que eu tinha crescido. Eu já entrei, assim, tirando a igreja que eu cresci, foram 4 igrejas, contando com aqui. Uhum. E a gente sempre escuta, o povo não recebe muito bem, essas conversas assim, né? É. Mas eu vou te Conversinha. falar, assim, eu sempre fui muito. Eu sempre. Eu tenho, é do meu perfil, assim, você é entrão, não tô nem aí se ninguém me recebe bem, entendeu? Eu vou. Eu falo bom dia, cumprimento todo mundo, entro nas conversas, até dá certo. Deu certo aqui. Deu certo. Mas isso é um detalhe, assim, às vezes parece que a pessoa sempre levanta esse ponto, eu não me identifiquei com as pessoas lá e tal. Mas às vezes quer ser muito servido, né? É. Não faz por onde, né? É. Eu posso até concordar, Rafael, que existem igrejas problemáticas, posso até concordar. Mas eu acho que falta esse papel ser mais Rafael mesmo, do jeito de você chegar e se dispor mesmo, né? A trabalhar, a servir, né? Falar, ó, tô aqui, né? Se envolver. Eu acho que é isso aí. Essa pergunta foi mais para vocês levantarem uns pontos, entendeu? Entender se localizar. Porque essa pergunta faz você pensar também em você. Porque muitas vezes você deve ter desanimado também. Por que você desanimou? Né? E eu vou falar para vocês novamente: muitos estão desanimados por causa da pandemia, o que não deveriam estar. Faz tempo que eu não vou, esfriei um pouco, perdi um pouco a vontade de ir, e a gente se vê pouco, e é tão difícil fazer aula pelo Teams, né? Então não vou não. Então cuidado com essa ideia, tá bom? Muito perigosa essa ideia. Mas eu digo para vocês, eu estou falando com quem está aqui, e quem está aqui quer. Então é um pouco estranho isso, né? Mas vamos lá. Nós vamos ver 5 pontos, então. Primeiro, de forma bem rápida e superficial, não superficial totalmente, porque, como eu falei, nós vamos discutir esses pontos novamente ao longo do curso, tá bom? Então, o testemunho das Escrituras. As Escrituras, elas nos apresentam uma série de metáforas quanto à natureza da Igreja de Cristo, tá? Quais são alguns exemplos, então, de metáforas da Igreja? Como que as Escrituras se referem à Igreja de Cristo? Que nome ela dá? Consegue ler alguns exemplos? Vou dar um. Corpo de Cristo. Isso. Mais o quê? A videira e os ramos. Videira e os Então é uma ramos. árvore, né? Exatamente. Mais o quê? Casa de Deus. Casa de Deus. Muito bom. Legal. Mais o quê? Tem a Tenta lembrar. esposa, a noiva. A noiva. É verdade. Não tinha pensado nisso, não. Nem no ramo tinha pensado. Mais o quê? Povo, né? Povo de Deus. Nós vimos duas aqui agora, né? Coluna, baluarte da verdade. Nós vimos agora há pouco, né? Isso aí. Templo do Espírito Santo. Olha que interessante essa, hein? Se refere à igreja como templo do Espírito Santo. Bem interessante isso. Então, a Escritura, ela dá testemunho disso, do que é a igreja. E quando você começa a analisar essas coisas todas, e tem umas palavras que me deixam muito intrigado, todas elas, né, na verdade. Mas olha interessante isso, algumas que eu escrevi aqui, dessas aqui, corpo de Cristo, povo, né, rebanho, família de Deus, videira, a noiva, né, templo do Espírito Santo, coluna e baluarte da verdade, aqueles que representam, que trazem a verdade, né? É aquela que guarda a verdade. É a igreja. E já vou até deixar uma coisa adiantada aqui para vocês. Igreja não é um templo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Somos nós. Tá bom? Casa de Deus. Primeira noção. Vamos lá. O que você entende quando você ouve a palavra casa? O que significa para você essa palavra? Que significado tem casa para você?
Família, união, comunhão. Família, união, comunhão. Tá. Por quê? Paulo está falando para Timóteo isso aí, né? Ó, no verso 15. Fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo se refere a... Aqui, ó. Paulo se refere à igreja como casa, do grego, oikos. Essa palavra está relacionada ao lugar de habitação e à família como um lar estabelecido. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Quando você está, por exemplo, buscando sossego, buscando apoio, desanimado, cansado, para onde que você quer ir? Não é para o bar, não, tá? Se falar bar, não vale. Para onde você quer ir? Eu quero pescar, né? Quer pescar? Mas pô, essa eu não esperava. Tô brincando. Eu sei. Não, fim do dia, tudo que você quer é ir para casa, tomar um banho, ficar em paz. Exatamente. Por quê? Porque a casa significa o quê para você? Ou pelo menos deve significar, tá bom? Um refúgio, tá? Ela deve significar lugar de paz, de tranquilidade, de sossego, lugar de refrigério, que você vai recobrar suas forças, que você vai descansar. É onde você dorme, onde você recobra suas energias, onde você, teoricamente, se alimenta, né? Quem não almoça em casa, mas pelo menos janta. Então, assim, é ali o teu ponto central. É o teu lugar onde você está estabelecido, né? É isso aí. Então, casa, para a gente, tem um significado muito interessante, né? E é muito interessante também Paulo falar isso, né? Fique ciente como deve proceder na casa de Deus. Olha, mais ainda, se a gente levar em consideração que a casa de Deus não é mais um templo construído, que somos nós, é onde Deus habita. Ou seja, nós aqui no momento agora somos igreja. Somos um pequeno grupo da igreja reunidos. Nós somos igreja aqui, tá? E Deus toma isso como casa dele. Olha como isso é forte. Olha como isso é significativo. É muito significativo isso para a gente. É muito importante a gente entender essa ideia, isso entrar na nossa mente, tá? Terceiro ponto, lugar de habitação do Deus vivo. Acabei de falar agora. A igreja, então, ela não é um edifício físico, mas um grupo de indivíduos. Isso, como eu falei para vocês, é muito interessante. 1 Coríntios 3, deixa eu lá rapidinho. Esse texto é muito interessante de ler. 1 Coríntios 3, o verso 16 e 17, fala assim, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está questionando. Você não sabe disso? Que sois santuário de Deus? Então veja bem, eu vou fazer essa pergunta depois para vocês. O 17 diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tá. Como que você entende isso em relação ao passado? Pensei nisso agora. Como era antes e como é agora? Como era lá no Velho Testamento? O que era o santuário de Deus e o que mudou agora? Queria ver de vocês um pouco. Vocês lembram disso? Como que era antes? Como que era o templo? Antes era um local mesmo, né? Local externo, assim, físico, né? Que você ia lá. Era um lugar separado, reservado, só para, sei lá, prestar o culto, oferecer o sacrifício. E isso se tornou algo que agora é o nosso interior, é nosso coração, é dentro de nós. Exatamente. Né? Então, essa é uma implicação teológica, né?
da igreja o lugar de habitação de Deus, que a gente entende. Então, antigamente tinha o templo, o sacerdote estava lá, tinha o Santo dos Santos, onde o sacerdote não podia entrar só uma vez a cada, não sei se era um ano, ele entrava, e ele entrava com a corda amarrada no pé ainda, porque se ele morresse tinha que puxar ele para fora, porque ninguém podia entrar lá. Era desse jeito. E ali era o habitat de Deus. Hoje, nós somos igreja de Deus e nós somos o templo do Espírito Santo. Olha só, nós somos igreja hoje. Então, essa é uma implicação muito forte. Eu acho que isso é muito interessante. Uma das primeiras vezes que eu vi essa frase, ela me impactou muito, faz muitos anos. Eu estava entrando numa igreja, não era nossa, e tinha uma frase assim escrita no degrau, bem interessante. Tinha várias frases, e uma delas estava escrito assim: Espírito Santo, né? O Deus que habita em mim. É uma frase simples, mas naquele momento aquela frase me impactou muito, porque eu tive a percepção clara do que é realmente o Espírito Santo habitando na gente, é Deus habitando na gente. Isso, na época, para o judeu, e para muitos hoje, é algo inconcebível. Como é que pode Deus habitar dentro da gente? Como é que é isso? Né? Então, por isso que eu falo, isso é muito forte. Né? Quarto ponto, família de Deus. Nela, o cristão verdadeiro experimenta uma relação de vínculos afetivos e, olha, de senso de pertencimento. É aquele senso de você pertencer, né? Na igreja você tem esse senso, cuja base é a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que são efetivados no exercício espiritual de fraternidade em seus relacionamentos. É família. Você pertence, você tem a base é a Trindade, você tem aquele ambiente de fraternidade, de cordial de relacionamento. Então, isso que a igreja nos proporciona. Por isso que nós somos família de Deus, porque nós formamos uma família, né? E temos até o sangue de Cristo em comum, né? Não temos o mesmo sangue, mas nos chamamos de irmãos uns aos outros. Por quê? Porque em Cristo nós formamos uma família, tá? E o conceito de família mesmo é isso aí. Então a igreja ela é esse conceito de família, tá? 5, coluna e baluarte. Nós falamos um pouquinho lá, né, sobre coluna e baluarte. Só um pouquinho. Tinha uma anotação minha aqui que eu esqueci de falar, né, nesse ponto anterior aqui. Tá? Essa realidade espiritual só pode ser experimentada graças à paternidade que Deus exerce sobre nós. Eu acabei de falar também, né? Desse modo, então, nós temos o quê? Ser gratos a Ele, uma vez que é nesse convívio nosso, né, que experimentamos transformações e uma série de benefícios espirituais. Então, dentro da igreja, pessoal, é que a gente experimenta essa transformação, essa renovação, esse conhecimento, esse crescimento, tal como uma família, né? Então, é a paternidade de Deus em Cristo que nos torna essa família nele, tá bom? E o quinto ponto, e o último, é quando a gente fala, Paulo usa o termo baluarte, né? Coluna e baluarte. Netinho, você me ouve? Sim. Você me ouve? Tá. Qual que é a importância de uma coluna e da fundação em uma construção? Me explica isso. É a tua oportunidade de falar um pouco, hein? Ela é o reforço de toda a estrutura, ela que sustenta, né? Tá. Como assim? Coluna e fundação. Todos os pesos, vamos dizer assim, todos os pesos descarregam na coluna, né? Então ela é o suporte de tudo. A fundação, ela consequentemente carrega a coluna. Uhum. Ele
suportam tudo. A base de toda a estrutura. Se ela não estiver forte, cai. Essa é a parte mais importante. É a parte mais importante da estrutura. Se há algo em pé. Ou seja, seria a fundação e as colunas. Isso. O principal é a fundação, que é a base, né? Uhum. Beleza. Se for mal construído ou for frágil, já era. Beleza. Coluna é simplesmente isso. Então, quando Paulo está usando essa analogia, é isso aí. O Netinho explicou. Simples assim. Tá bom? E baluarte também. Uma fortaleza inexpugnável, local absoluto e seguro. Então, tem duas imagens que eu achei na internet, que nós temos as colunas aí, segurando toda uma estrutura enorme, embaixo, e em cima uma fortaleza, que é aquilo que protege e que guarda e que garante. Tá? Então, a gente só concluir, já estamos concluindo, tá? Foi bem rápido hoje porque a gente atrasou, mas também é mais uma introdução, então não tem muito que a gente enrolar muito aqui, né? A igreja é a face invisível do reino que sustenta a verdade de Deus entre os homens. Como eu falei para você, qual que é o grande problema da igreja nesse século? A igreja, ela aponta os erros nossos. A igreja, ela aponta o nosso pecado. A igreja, ela traz a verdade de Cristo, entende? E isso é intolerável nos dias de hoje, onde as verdades são relativas, onde não existe mais verdade absoluta. Então a igreja, ela é, por isso que fala que é o baluarte, tá? E a coluna é a igreja. Por isso que a igreja é o alvo a ser destruído. Por isso que não quero me envolver em política, mas a gente sabe muito bem que o comunismo, o alvo dele é destruir a família, né? Então, o grande foco realmente do mal é atacar a família, é destruir a família e, consequentemente, a igreja, porque a base da igreja são as famílias. E essa relação de igreja e família você vê que é muito próxima. É isso, tá bom? Ou seja, por que então por que então esse livro, por que esse estudo, para que a gente entenda que essa ideia de viver sem igreja é uma ideia mentirosa, é uma ideia perigosa, porque é no meio da igreja que Deus ordena a bênção dele. É no meio do povo que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente aprende com a vida também, né? Que a gente aprende para a vida. É aqui que a gente é educado, que a gente conhece relacionamentos saudáveis, né? Que a gente aprende a orar, que a gente aprende a conversar, que nós aprendemos a nos relacionar em amizade, em lealdade, né? É tudo no corpo, na igreja, tá? Então essa ideia de eu sou crente em casa e participo dos cultos virtuais é um perigo muito grande, né? Muito grande mesmo. Eu acho que não tem saída, né? Não há como crescer dessa forma, tá? E, por fim, ela realiza essa missão na proclamação, administração e proteção da revelação especial. Então, ela guarda e protege. Por isso que tem esse sentido do baluarte. É ela que guarda isso. E, novamente, por isso que ela é o grande alvo a ser destruído. Tá? E eu ainda, para finalizar, eu acrescento mais um ponto para vocês. A igreja, agora no sentido mais amplo, é aquela que ora e que intercede por uma sociedade inteira. Deixa eu só interromper isso aqui, espera só um pouquinho. Veja bem, eu não tenho dúvidas de que no atual contexto que nós estamos vivendo, a igreja ela tem tido um papel essencial na condução do país, tá? Ou seja, são aqueles que detêm a verdade, são eles que pregam a verdade
e são aqueles que intercedem a Deus pelo povo. Então, se o nosso povo hoje é abençoado, é porque a igreja ora, né? É porque o povo de Deus está orando. E eu tenho muito claro essa percepção hoje na minha vida, de que no atual contexto a igreja tem se levantado em oração e as coisas estão acontecendo, né, pela misericórdia de Deus. Então, essa é a função da igreja. Então, qual que é a nossa função, então, como igreja? É orarmos, né, pela igreja e pela nossa sociedade. A gente percebe que quando a igreja, quando o povo começa a orar, começa a clamar, toda a sociedade se transforma. Isso é muito evidente também nas histórias dos avivamentos. Então, algo começa a acontecer. Então, por isso que a gente deve se envolver em oração, muito. E novamente, não sei quem foi que estava dando aula outro dia e falou, parece que o assunto é recorrente, né? Tudo culmina onde? Na leitura da palavra e na oração. Tudo. Toda aula a gente pode concluir dessa forma. Nós precisamos ler e orar. A verdade é essa. Tá? Então, tudo culmina nesse ponto. Vida devocional e oração. Então, para começar nessa introdução, queria falar para vocês, orem pela igreja, orem uns pelos outros, envolva-se em oração, né? Faça isso. E, às vezes, novamente, nós temos nos exigido tão pouco da gente, né? E não é uma coisa que a gente quer fazer né? A gente tem que lutar contra isso. Hoje, a palavra do pastor Gilberto hoje foi bem interessante, não sei quem ouviu, né, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. É isso, né? Orar, buscar, batalhar nesse sentido. E essa é a conclusão que eu quero deixar com vocês. Primeiro ponto, a igreja é essencial, essa convivência é essencial. Mas, novamente, eu sei que eu estou falando com vocês que estão fazendo um esforço para estar aqui. Então, comunique isso. Juntando a aula passada com essa aula agora, ou seja, aconselhe, né? Irmão, não vamos se afastar, não, né? A igreja é essencial para a gente, vamos estar junto, nem que seja por um aplicativo do Teams, que é difícil, a gente não entra, cai fora, é complicado, né? Mas é o que a gente tem, vamos batalhar e ficar junto, e vamos orar, vamos interceder, tá bom? É isso aí que eu quero deixar para vocês. Agora eu deixo aberto para quem quiser falar, completar alguma coisa. Fala aí, Abdala, fala aí, Silas. Bia, Gabi. Eu achei bem a calhar também no dia que recebe tantas pessoas na igreja, né? Muito bem. Inclusive, especificamente, recebeu bastante gente da idade dos jovens, mais ou menos, e também a molecada da UPA lá fazendo profissão de fé. Daqui uns dias eles já têm 18 anos também. Então, Verdade. orar uns pelos outros e, mais especificamente, lutando pela nossa comunidade local e pela nossa sociedade local, né? Que é onde a gente se reúne mais intimamente, né? Mas é bem isso mesmo. Lutar pela nossa sociedade, achei bem interessante, viu, Rafael? Comunidade local. Comunidade local e também pela nossa cidade. Está complementando. Né? Estou entendendo. Achei muito interessante o que você falou. Orar pela igreja é essencial. Orar pelos pastores, né? Ora, você vê como nós estamos sendo abençoados, ricamente abençoados. A gente tem que começar sempre orando assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado e tem nos abençoado muito. Olha o que aconteceu hoje, como você falou. Né? Tinha muita gente sendo batizada ali. Isso é interessante. O pastor Misael estava até, na palavra dele, você viu que ele estava até impressionado com isso. Né? Encheu, lotou lá na frente de pessoas. Vindo de onde? De tudo quanto é igreja que a gente... Né? De várias igrejas diferentes. Né? E pessoas que se converteram também e vieram do catolicismo. É muito interessante isso. Então tem que orar muito pelos nossos pastores, pelos presbíteros, diáconos e também uns pelos outros. Tá bom? E aí, mais alguém vai completar? Gabi. Para variar, eu não sei como falar, mas... É importância. Fala de qualquer jeito que a gente entende. Mas assim, tipo... É uma batalha mesmo, né? Espiritual, assim. E é muito, muito difícil a gente ter vontade. Agora eu vou
enfim, é aquela história de sempre, né? A gente precisa orar, a gente precisa ler, mas é muito difícil. Não é uma coisa natural, assim, né? Não é. Deveria ser, mas não é. E... Ai, calma. Tem uma barreira que eu acredito assim, tenho certeza que é espiritual mesmo, né? Dessa falta de vontade que a gente tem. E quinta-feira, na reunião de oração, eu não estava conseguindo entrar, né, pelo Teams. Aí eu avisei o Robinho que não tava só rodando lá, não carregava tudo. Aí ele, vamos tentar de outro jeito, aí não sei o quê. Não. Aí ele não foi outro link. Eu entrei de novo. Enfim, no final das contas, a reunião de oração começou, era mais de 9h30. Só nós dois, assim, porque tinha... E foi pelo WhatsApp. Nem foi pelo Teams. Porque, assim, a internet dele caía, a minha internet não carregava também, o meu Teams, aliás, não carregava. E eu não sei, sabe? Às vezes eu tô sendo... Simplesmente a internet pifou e não deu certo. Mas eu acredito, sim, que seja uma coisa mais espiritual, sabe? Porque eu não tava com muita vontade de participar. Aí eu falei, não, eu preciso ir. Aí eu entrei, aí não vai, acho que eu vou desistir. Não, vamos lá, tipo, só eu e o Robinho, sabe? Vamos. Aí ele, enfim. Entendi. E eu entendo. E é muito. Eu não sei. Deve ser desgastante. Sim, às mas vezes, é né? muito importante a gente resistir, tá. sabe? É muito importante, Muito. porque é o que muito importante. funciona, né? É o que faz a gente prosseguir, faz a gente... Não tenho dúvida. Quanto a isso, eu vou te falar assim, que eu tenho uma comparação muito evidente, que é a questão do esporte. E a Bíblia compara muita gente com o esporte, né? É aquela questão de, eu preciso fazer exercício, mas vontade você não tem. Vamos ser sinceros, você não tem vontade. Eu detesto academia. Detesto. E eu procurei alguma coisa que eu gosto de fazer e gostei. Só que às vezes eu não quero ir, estou cansado, não quero ir. Mas eu vou porque eu tenho que ir. Eu tenho que ir. A leitura da Bíblia é do mesmo jeito. Eu já tive uma experiência, talvez você tenha a mesma experiência um dia. Quando você está chateado, deprimido, meio angustiado, leia a Bíblia. Você não tem para ter vontade, mas leia. Leia Salmos, começa a ler. Você vai ver que alguma coisa acontece. Acontece, porque é espiritual. Acontece mesmo. Tá? E muitas vezes a oração você não tem vontade mesmo. Mas quando você acaba de fazer, é quando você volta à academia. Você fala, puxa, graças a Deus eu fui. Né? Ainda bem que eu fui. Então você vai amarrado e volta feliz. Funciona assim. Por isso que não adianta você querer falar para mim que você eu gosto. Muitas vezes você não está afim. E muitas vezes você vai deixando, e no final você deixou tanto que você desanimou já. Tá bom? Então, a gente tem que criar agendas. É que nem criança, tem que ter agenda fixa. Eu lido bem com agenda. Então, eu levanto tal hora e faço. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Café com pastor. Café com pastor é uma coisa interessante, porque começou com 5 pessoas. 6h30 da manhã. 5 pessoas assistindo. Já estão batendo 20. Sabe por quê? Porque entrou na agenda das pessoas. As pessoas sabem que de quarta-feira às 6h30 vai ter um cafezinho com o pastor lá. Aí todo mundo vai entrando. Já está na agenda. Então a gente tem que ter agenda. Não adianta. Você tem que saber, eu oro de tal hora a tal hora. Nem que seja começando com 10 minutos. Sabe? Nem que seja 10 minutos. Toda quinta-feira, às 9 horas, das 9 às 9h30, pelo Zoom. Eu falei para o Robinho, faz pelo Zoom, porque o Zoom tem 40 minutos só, caiu, acabou. Acabou. E o Zoom é melhor que isso aqui, vou falar a verdade. Então, faz pelo Zoom, 40 minutos e acabou. Vai acabar o tempo, acabou, amém, tchau, puf. É assim, tem que ser assim. Eu faço isso todo dia com o meu giz. Tá? Simples, objetivo, sem estresse. Começa com você e o Robinho, e as pessoas vão entrando na agenda, entendeu? Vão entrando na agenda. Eu sei que quinta-feira, 9 horas, das 9 às 9h30.
Você almoça mais rápido, você toma banho mais rápido, faz outro deixa para tomar banho depois, entendeu? Mas entra na agenda. Isso. Então a gente tem que trabalhar com agenda, Gabi, eu acho isso. E a vontade não é sempre não, tá? Eu sou tão pecador quanto você. Tem dia que eu não tô afim, não. É muito difícil. É. E, assim, só para esclarecer o porquê que eu falei isso, né? Porque às vezes não foi exatamente o tema da aula, né? Mas não foi, mas foi. Mas é sim. Mas é nessa questão de... Nesse momento que a gente está vivendo, o crescimento da igreja, eu tenho certeza que isso é por conta das orações, das reuniões de oração, né? Não tem a menor dúvida disso. Não tem outra explicação, né? E é isso. É isso aí. Hoje, nós temos vários grupos de oração na igreja. Não são poucos, não. O conselho se reúne, acho que 3 vezes. 3 vezes por semana. 2 ou 3 por semana se reúnem para orar. Pelo Zoom. Interessante isso. A SAF se reúne. Vocês estão se reunindo. A gente do GI se reúne, entendeu? Então é muito interessante isso aí. Muito interessante mesmo. E causou mudança. E isso é a igreja. Por isso que tem a ver assim, é isso a igreja, essa é a diferença. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Se ninguém mais for falar. Não? Obrigado pela participação de todos, pelo empenho aqui de estar aqui, tá bom? Pelo esforço de estar aqui, cozinhando ali também, estudando, mas tá aqui. Isso é muito importante, viu? Isso mostra a dedicação e a vontade de levantar cedo, rapidinho, para participar. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe vocês. É isso que faz a gente virar a igreja, tá bom? Semana que vem a gente continua, não sei quem é aqui, mas depois a gente vê quem que é. Beleza? Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Boa semana. Até a noite. Bom domingo aí. Bom domingo. Tchau. Tchau para todos. Beijo. Tchau.